que em especial me satisfaz quando eu vejo esta sala cheia e quer dizer que, para além da atração que hoje temos da doutora e professora Cândida, também mostra o interesse, especialmente dos jovens cultores de direito, de estarem presentes e de justificarem, em certa medida, a razão de ser de eu ter criado este centro de estudo e reflexão. Este centro foi especialmente vocacionado para os jovens que entram no mundo do direito e a quem e nas mãos de quem fica o futuro do direito de Macau. É por isso nós aqui colocamos os instrumentos e pedimos a todos que o usem no sentido de todos, dando as mãos, podermos manter um direito cuja raiz é a raiz portuguesa e que nos interessa preservar para marcar a identidade deste território. Por isso, eu saúdo a todos e agradeço a vossa presença e espero ter muito mais vezes as vossas visitas, porque com toda a boa vontade nós procuramos organizar encontros que permitam todos refletir um pouco mais, estudar um pouco mais e difundirmos mais o direito de Macau. Porque, como é lema da Fundação, nós todos queremos, e eu espero que todos comunguem comigo, o desejo de fazer um Macau mais e melhor. Hoje estamos aqui uma ocasião muito especial. E quando me pediram para apresentar, pensei que era uma tarefa fácil. Agora eu diria que sinto aquela coisa do nervoso miudinho que normalmente nós sentimos nas alturas em que vamos fazer um exame e estar perante uma professora com a qualidade e com os atributos que todos conhecem. Pensei eu que seria fácil só introduzir. A professora doutora Cândida está aqui, todos a conhecem, todos sabem as suas qualidades e quase me dispensava de qualquer apresentação. Mas depois, pensando bem, acho que deveria dirigir umas palavras em especial. E por isso tomei umas notas e vou tentar seguir no sentido de chamar a atenção a todos o grande exemplo que a professora Cândida representa. Representa, acima de tudo, alguém que se dedicou a um direito que foi criando as suas próprias bases e os próprios direitos e os próprios fundamentos, e aqui está o grande valor dos que estão a praticar, dos que ensinam direito em Macau, e a quem eu também presto a minha homenagem e dirijo um louvor, porque a eles se deverá a formação dos novos escultores, daqueles que vão dar seguimento e que vão fazer do direito de Macau uma realidade inesquecível e que não há de ser apagada com o decorrer dos anos. Passado este introito só, digamos, da minha autoria, agora dirigia-me à professora doutora Cândida. É com imensa satisfação e na qualidade de anfitrião que dou as boas-vindas a todos quantos hoje aqui se encontram, a fim de não apenas assistirem à apresentação de mais uma obra jurídica, mas, acima de tudo, para homenagearem de forma simples e singela a autora da mesma. Direito de Macau, reflexões e estudos. É muito mais do que uma compilação de textos jurídicos.
O livro que agora aqui é apresentado ilustra o trilho traçado pela autora ao longo de mais de 25 anos ao serviço da investigação e docência do direito em Macau. O percurso académico da nossa ilustre docente é vasto e diversificado, e tomava a liberdade de referir a alguns desses pormenores. Nascida em Queluz, desde cedo se destacou pelos seus excelentes resultados obtidos ao longo do seu percurso académico, num tempo em que grande parte das carreiras profissionais femininas seguiam outros caminhos. Com um vastíssimo e rico currículo, permite-me tão só que destaque algumas das suas passagens. Aluna exemplar do ensino secundário, frequentou ainda durante 4 anos o curso industrial na Escola Marquês de Pombal em Lisboa, o qual concluiu com a média de 19 valores. Em 1955, entra em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, a qual concluiu nos anos 1960. Começou na antiga Faculdade da Praça do Campo de Santana e veio terminar já nas novas instalações, já no Campo Grande. Em 1961 fez o curso complementar de Ciências Jurídicas com classificação de 16 valores. Eu fazia aqui um parêntese. Naquela altura e naqueles tempos, 16 valores representava uma nota muito, muito alta, em que nós estudantes, e eu era estudante também naquela altura, nós olhávamos e dizíamos só determinados privilegiados a atingiam, e a professora foi uma delas. A dissertação foi o recurso de revisão em processo civil. Foi publicada em 1964 no Boletim do Ministério da Justiça. Já entrando na sua vida profissional, a professora Cândida Pires exerceu a advocacia entre 1962 e 67, mantendo-se até aos dias de hoje a sua inscrição ativa na Ordem de Advogados de Portugal. Em março de 62, ingressa no quadro dos conservadores e notários. Abre aqui uma nova faceta da sua carreira, desempenhando estas funções até 1988, data em que é selecionada para integrar o corpo docente do então recém-criado curso de Direito em Macau. Entre 85 e 86, elaborou a convite do Governo de Macau o projeto de um Código de Registro Civil próprio para este território, o qual veio a entrar em vigor em 1 de maio de 1987 e manteve-se até 1999. Em fevereiro de 1997, é designada para integrar a Comissão Consultiva para a elaboração do projeto de Código de Processo Civil de Macau. Em 1989, inicia aquilo que viria a ser o seu percurso mais determinante. Passa a ser professor auxiliar em tempo integral e dedicação exclusiva, e que dedicação, da então Universidade da Ásia Oriental, hoje a Universidade de Macau. Desde então, regeu várias disciplinas e aqui estarão muitos dos seus discípulos. Regeu várias disciplinas, entre quais se destaca, até os dias de hoje, o de Direito Processual Civil, uma matéria muito complexa e bem difícil. É docente do Centro de Formação Jurídica e Judiciária e também colabora ativamente na Associação de Advogados de Macau. Lecionou igualmente na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, no Instituto Politécnico e nos Serviços da Administração e Função Pública.
tem ainda uma forte ligação com países de língua portuguesa, designadamente Moçambique e Cabo Verde, tendo ainda inclusive publicado o novo Código do Processo Civil de Cabo Verde, onde comenta o essencial do articulado do Código em vigor desde 2011. É longa e vasta a lista de participações em congressos e seminários, um pouco por todo o mundo, desde a República Popular da China, passando por Portugal, por Espanha, Estados Unidos, isto só para citar alguns dos países que visitou e onde mostrou quanto sabe e quanto pode fazer. A sua obra fala por si, ressalvando-se tão só que conta com títulos publicados em língua portuguesa e inglesa, tendo muitos deles sido traduzidos também para a língua chinesa e também para a língua japonesa. Aqui chegados, cumpre-nos dedicar uns momentos mais à descrição sumária deste novo livro. Tal como já tive a oportunidade de aflorar, o trabalho aqui apresentado constitui, nas palavras da própria autora, o culminar de um já longo processo académico iniciado há cerca de 25 anos em Macau. Está dividido em 4 partes: Direito de Macau, Reflexões e Estudos. Começa com uma lista dos livros da autora, e são muitos, prosseguindo na sua parte segunda com prefácios e notas da apresentação dos seus principais escritos. A parte terceira e quarta são totalmente compostas por um conjunto integral de textos e artigos doutrinários, proferidos e escritos para as mais diversificadas ocasiões, assumindo o processo civil no seu todo um natural papel de destaque. Desta arte podemos ainda encontrar artigos sobre o direito da família, sobre o processo arbitral, um ou outro sobre o direito, o costume e a moral, onde a autora procura revelar ideias e valores merecedores de uma constante reflexão e aprofundamento, não apenas por parte dos estudiosos, mas sobretudo por parte dos aplicadores de direito, independente do sítio do mundo em que eles se encontram. Nunca é demais sublinhar que o direito é uma ciência de rigor, onde a ética e a justiça social jamais poderão ser preteridas por meros impulsos da ocasião. A vida de cada um de nós é indubitavelmente composta por marcas deixadas por outros tantos que por ela foram passando. Entre eles encontram-se necessariamente um ou outro professor que, por uma ou outra razão, não esquecemos nem nunca poderemos esquecer. Ser docente é perpetuar ao longo dos tempos e por muitos que lá passaram linhas e traços de raciocínio únicos, éticas e organização de pensamento, métodos de trabalho. No fundo, formas de ser que cada um de nós transporta para a sua própria vida profissional. Acima de uma grande jurista, dedicada de corpo e alma à reflexão, ao estudo, à investigação, à sedimentação e difusão de um direito próprio que todos nós devemos dar suporte e a que devemos chamar um direito de Macau, onde infelizmente a doutrina própria não abunda. Está uma docente com um móvel das suas próprias funções, foi sempre a transmissão e o ensino do seu saber a todos os que desde 1988, já lá vão muitos anos, passaram pelos bancos das aulas onde lecionou. O ensino de direito vai muito além da simples e objetiva transmissão de conhecimentos. Ensinar direito é, no fundo, dar a conhecer à sociedade que temos e, acima de tudo, a sociedade que todos queremos. É abrir o caminho de cada um dos futuros operadores jurídicos para o que deverá ser uma correta aplicação da justiça.
E mais do que tudo, e numa sociedade única como é a de Macau, conseguir fazê-lo para um conjunto de destinatários multiculturais, cujas origens são díspares, mas com um elo em comum, a dita identidade única que o direito de Macau confere a cada um de nós. Tal como há 25 anos a altura acreditou que valia a pena investir neste direito singular, também eu próprio acredito que é possível, com o esforço de todos, preservar e salvaguardar este património comum. Esta sala está aberta, a Fundação está de alma e coração para este propósito e nós contamos com a ajuda e participação dos presentes e de todos os cultores de direito aqui em Macau. Senhora Professora Doutora Cândida Pires, em nome da Fundação, em nome do CRED-DM e da FRC Graphic Design, quero expressar que foi uma honra associarmos a tão ilustre carreira, publicando mais esta sua obra, desta feita, com um significado ainda mais especial. Resta-me dar-lhe mais uma vez as minhas felicitações por todo o trabalho de uma vida e fazer votos para que continue a este bom ritmo, para gáudio de todos os que são os seus discípulos, os seus seguidores e os seus admiradores e, acima de tudo, a bem do nosso direito de Macau. Obrigado. Muito obrigada. Mas justificadamente. Muito obrigada, foi muito amigo. Muito boa tarde a todos. Já tinha cumprimentado a maioria das pessoas que estão presentes. Agradeço muito a vossa presença. Estou muito sensibilizada com a presença de tantos amigos hoje aqui. Mas as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Sr. Dr. Rui Cunha. Eu repito, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Sr. Dr. Rui Cunha, ilustre fundador da Fundação da Jovem e Promissora Fundação Rui Cunha, a que superiormente preside, pelo pronto acolhimento que se designou dispensar à edição desta obra, tendo-se dignado também aceitar o meu convite para fazer a sua apresentação da obra nesta cerimónia. Como refiro na nota prévia que, à guisa de prefácio, serve de introito ao presente livro, a ideia de reunir num só volume alguns dos escritos jurídicos que produzi ao longo dos 25 anos de serviço docente na Universidade de Macau foi-me amavelmente sugerida no final do ano transacto pelo meu caríssimo amigo, Dr. Álvaro Rodrigues, cujas responsabilidades como advogado determinaram há alguns anos o termo de uma carreira académica que se antevia brilhante na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, onde foi meu discípulo e depois assistente. Aqui fica, pois, para ele, verdadeiro mentor desta obra, um amplexo do tamanho do universo. Álvaro. Foi então esta a gênese deste empreendimento, levado a cabo na sequência de um desafio que, não tendo sido de início despertado em mim especial entusiasmo, a verdade é que, uma vez lançado, não mais me saiu do pensamento. Senti-me devedora dessa prova de inequívoca amizade e carinho, em relação à qual nunca me passaria pela cabeça colocar-me na situação de demora e muito menos de incumprimento.
fio condutor transversal a este meu trabalho de compilação foi, à partida, a tentativa de contribuir, ainda que modestamente, para a difusão do direito próprio desta caleidoscópica parcela da colossal China, mas moveu-me também o desejo instante de render uma justa homenagem a todas as prestigiadas entidades e instituições locais que, no meu percurso de 29 anos em Macau, têm vindo a contribuir de modo decisivo para impulsionar e valorizar o meu discreto desempenho profissional. Para além da Universidade de Macau e sua Faculdade de Direito, refiro-me especialmente ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Macau e à Associação dos Advogados de Macau, cujos ilustres dirigentes me têm proporcionado o enorme prazer de lecionar cursos de formação em áreas específicas do direito de Macau, o que tem propiciado um considerável alargamento dos meus horizontes, quer pessoais, quer profissionais, na gratificante atividade de transmissão de conhecimentos. Aqui fica, pois, de viva voz a expressão do meu reconhecimento ao Sr. Dr. Manuel Trigo e ao Sr. Dr. Jorge Neto Valente pela confiança em mim depositada. Esclarecidas que ficam assim as ideias inspiradoras desta obra, diria eu uma coletânea de certo modo sui generis, conto com a vossa benevolência para umas breves considerações sobre a estrutura do livro, que aliás o Sr. Dr. Rui Cunha já se dignou com muita amizade relatar. E sobre os critérios, mas fundamentalmente direi sobre os critérios que basearam a seleção dos textos que o integram. Lançado que foi o desafio a que me referi, deitei mãos à obra e fui revolver, não propriamente uma cápsula do tempo, mas o fundo do baú das memórias que guardo ciosamente desde a minha chegada a esta então tranquilíssima urbe, para de seguida partir para a seleção dos meus registros e assentamentos, cuja divulgação pudesse ainda revestir-se de algum interesse. Assim foi que, depois da tarefa de recolha e sucessiva escolha de trabalhos, começou a esboçar-se o que viria a ser a medula deste livro, guiada pela esperança de que, apesar de versarem temas tão diversos, estes trabalhos logrem deixar transparecer o entusiasmo de quem os escreveu, com os objetivos essencialmente didáticos de quem pensa sempre em primeira linha nos seus alunos. A maioria das áreas tratadas, como não podia deixar de ser, versa questões ligadas ao direito processual civil, interno, interregional e internacional. Esse intrincado capítulo da ciência jurídica, esse minudento agregado normativo, regulador de um autêntico, e passa a imagem, pas de deux, que é o processo civil, com as suas, obrigatoriamente, duas posições de parte. E, claro, sem esquecer, o indispensável sujeito imparcial da relação processual no exercício do chamado terceiro poder. Mas também se reúnem neste volume estudos sobre outros temas de juridicidade incontornável, quais sejam a complexa problemática da tradução jurídica, o constantemente violado direito do ambiente, o fraturante direito do trabalho, o sensível direito da família, o particularíssimo direito do registro civil e o cada vez mais atual direito da arbitragem. Estes temas concitaram espontaneamente o meu interesse em escrever sobre eles, ou então quis debruçar-me sobre eles para corresponder a provocações lançadas por quem merecia e merece toda a minha consideração. Alguns dos trabalhos aqui reunidos são agora divulgados pela primeira vez. Alguns outros já estavam disponíveis em anteriores sedes, quase todos em versão bilíngue português-chinês. E porque julgo apropriado num espaço como o da RAEM, neles pode surpreender-se, invariavelmente, uma vertente comparativa, da qual me habituei a não prescindir na minha investigação. O livro consta, como o Sr. Dr. Rui Cunha já fez o favor de dizer, consta de 4 partes. A primeira é dedicada à lista das monografias de diversos títulos, das quais sou autora ou coautora,
e que respeitam às matérias que no corredor do tempo fui lecionando, quer na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, quer no Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Macau, quer na Associação dos Advogados de Macau, quer, sobretudo, na Faculdade de Direito da Universidade de Macau. A relacionação desses livros, feita por ordem cronológica de publicação, agreguei aqui os textos dos respectivos prefácios e as palavras que proferi nas correspondentes sessões de apresentação, por expressarem dedicatórias ou palavras de preito e homenagem aos meus saudosos mestres, meus eternos inspiradores, que nunca me cansarei de recordar. Na parte segunda contém-se, por um lado, um conjunto de textos correspondentes a comunicações que, ao longo dos anos, apresentei em congressos, seminários e simpósios em Macau ou no exterior, e, por outro lado, alguns artigos doutrinários que mereceram publicação em revistas da especialidade, locais ou de outras proveniências. A sua transcrição foi feita também segundo uma ordem cronológica, que me pareceu a mais consonante com o propósito nuclear de delineamento de um percurso por terras do Oriente, em detrimento de um outro critério que poderia ter prevalecido, qual seria o da sua classificação por áreas jurídicas neles versadas. E porque reportados a um período de tempo especialmente longo, como já tenho afirmado, nada mais, nada menos do que um quarto de século, estão todos devidamente datados, com vista a prevenir algum eventual sentimento de anacronismo quanto à legislação que lhes serviu de suporte. A parte terceira inclui 2 pareceres, que em função das questões neles analisadas considerei de mais interesse. Um desses pareceres foi-me solicitado por uma sociedade de advogados da vizinha Hong Kong para juntar alegações de recurso em tribunal da RAEC, mas versando sobre uma problemática muito específica levantada em torno de legislação de Macau aplicável em caso. E um outro parecer em que analiso matérias sensíveis de direito do registro civil, área que, como se sabe, me é especialmente cara e de vital importância numa sociedade pluricultural e populacionalmente muito densa, como é a da RAEM, caracterizada, além do mais, pela coexistência de diversificados estatutos pessoais. Por último, a parte quarta do livro contém um conjunto de pequenos textos sinópticos a que chamo anexos, porque complementares das lições de Processo Civil 1 e de Processo Civil 2, da minha responsabilidade na Faculdade de Direito, textos esses que versam, tanto quanto possível, em pormenor, com exemplificação de situações. Algumas das matérias incluídas nos programas das 2 disciplinas, que se vão revelando de mais difícil assimilação por parte dos estudantes a quem são facultados. A versão final de cada um desses anexos pretende refletir, em grande parte, e responder justificadamente às dúvidas e questões colocadas pelos meus alunos, seja no decorrer das próprias aulas, seja através do meu endereço eletrónico, que são incentivados a utilizar para esse fim. Pareceu-me, pois, revestir-se de alguma utilidade prática a publicitação também desses anexos. Enfim, esta é a estrutura do presente livro, relativamente à qual espero ter optado pelos critérios mais apropriados e mais eficazes, no sentido que a sua divulgação possa alcançar os objetivos pretendidos e possa também justificar e corresponder ao assinalável esforço da Fundação Rui Cunha, patrocinando obra tão ostensivamente volumosa. Por tudo isso, e pela deferência com que tenho sido distinguida por esta Fundação, reitero vivamente os meus calorosos agradecimentos ao Sr. Dr. Rui Cunha e a todos os seus colaboradores que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste projeto. Mas muito em especial à Dra. Filipa Guadalupe, dinâmica coordenadora do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, e aos empenhados designers Célia e Carlos, pelo cuidado e dedicação em todo este processo que culminou na obra hoje apresentada. Termino formulando um voto ex toto corde, que este trabalho,
levado a cabo com todo o empenho que me foi possível prodigalizar-lhe, possa cumprir cabalmente a missão difusora a que me irei e que assim, a todos quantos se propuserem consultá-lo, possa servir de mote para uma reflexão crítica sobre os temas nele abordados. Honra é devida à Fundação Rui Cunha. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Só antes de fechar, reiterava novamente o meu apelo. A professora doutora Cândida deu o mote, o lançamento deste livro e os estudos relacionados com o direito de Macau. Que este mote seja glosado a partir de agora por todos vocês que têm trabalhos, que têm coisas que podem ser divulgadas, e a Fundação está pronta para dar corpo a essa intenção. Existe uma revista trimestral, a Lese Juris, que trata de doutrinas, jurisprudência, comentários. Para além disso, quem tiver obras, quem tiver trabalhos que queira fazer a divulgação, nós pedimos que nos facultem, porque é assim que nós podemos dar um contributo útil para um direito Macau, tal como a professora Cândida é o mais acabado exemplo e que merece todo o nosso aplauso e merece continuação. Muito obrigada. Pronto. Muito obrigado a todos. Não é justo essa discriminação. Só para dar um beijinho de parabéns. Eu tenho que ir embora. Está bem, Associação de Advogados, Centro de Formação.